Olá, pessoal! Aqui vai mais uma videoaula para vocês. E essa videoaula é da primeira aula, que é o módulo 17, da apostila 3 de vocês, que é sobre reações químicas. Essa é uma aula meio grande em relação ao número de páginas que tem de teoria. São quase 10 páginas. Então, eu acho que por ser uma teoria que não é tão complicado de entender, eu acho que vocês conseguem entender facilmente pela videoaula, eu espero. Eu acho que vocês são capazes. Então, eu acho que não seria bom a gente, entre aspas, perder tempo com essa aula em sala de aula, gastando mais de uma semana para poder fazer. Sendo que eu posso fazer essa videoaula e a gente se focar em sala para as coisas mais assim importantes de vestibular. Não que esta aula não seja importante, mas ela é bem mais fácil de se entender do que algumas próximas aulas que a gente vai ter de óxido-redução ou balanceamento de equações que exige muito mais, ou até mesmo pilhas, por exemplo. Então, eu acho interessante a gente fazer essa videoaula, beleza? Então tá, ó, aulas de reações químicas. Primeiro, quando a gente tem uma equação química, aliás, uma equação química não, uma reação química, para a gente saber se ela é uma reação química ou não, a gente precisa de algumas evidências. E essas evidências são 4. São elas: a liberação de gases, com ou sem efervescência, a formação de compostos insolúveis, ou também os chamados precipitados, a liberação ou absorção de energia em forma de calor e também as mudanças de coloração. Lembrando que essas são evidências de reação química, ou seja, para ser considerada uma reação química, essa reação tem que possuir pelo menos uma dessas 4 evidências. Não é necessário que haja as 4 ao mesmo tempo para a gente poder dizer que é uma reação química. Se houver pelo menos uma delas, a gente já pode dizer que é uma reação química, beleza? Bom, e dentre os tipos de reação química que a gente vai falar hoje, eu vou começar pelas reações de deslocamento, simplesmente deslocamento, ou chamado simples troca. Essas reações, elas ocorrem entre uma substância simples e uma substância composta, e essas reagindo, elas originam uma outra substância simples e uma outra substância composta diferente da que a gente começou a reação. Então, aqui, como vocês podem ver, a gente tem a substância A, que ela é a substância simples formada por um único elemento, a substância composta BC, formada por 2 elementos, e isso está dando uma substância composta AC e uma substância B. Se você pensar em uma simples troca ou um deslocamento, você vai ver que o A, que antes estava sozinho, tirou o B, que estava ligado com o C, daí este A ficou ligado com o C e o B ficou sozinho. Então, teve um deslocamento de substâncias aqui, ou uma troca simples, porque trocou apenas um elemento por outro. Trocou o B, que estava com C, pelo A. Desculpa, sem querer cliquei. Então, isso é chamado de reações de simples troca. E essas reações, elas podem ocorrer entre tipos de elementos diferentes. Por exemplo, elas podem ocorrer entre metais. E entre metais, a gente tem esta relação aqui que está de azul no nosso quadradinho, que é a relação de reatividade de metais. Quanto eles reagem. Ou seja, mede a força que os metais têm de se reagir e formar alguma outra coisa. Deste canto esquerdo, que é metais alcalinos, ficam os mais reativos. E aqui na ponta direita, a gente tem os metais nobres, que são os menos reativos, os mais fracos. Então, por ordem, a gente tem metais alcalinos, são mais fortes que metais alcalinos terrosos, que são mais fortes que o alumínio
e esse alumínio é mais forte que os restantes dos metais, e esses metais são mais fortes que o hidrogênio, que é mais forte do que alguns metais que nós chamamos de metais nobres, que são estes aqui. E dentre eles, há também uma relação do mais forte para o mais fraco. E então, nas reações de deslocamento, se ela for entre metais, a reação vai ocorrer se o primeiro reagente da equação que a gente tiver for mais reativo que o segundo, seguindo essa escala que eu acabei de mostrar. Certo? Beleza. Aqui a gente tem alguns exemplos, que eu até peguei da apostila de vocês as imagens. O primeiro exemplo é aquele que a gente mergulha um pedaço de bombril, aqui, né, também chamado de palha de aço, em uma solução que ela é azulada. Essa solução azulada é de sulfato de cobre 2. Quando a gente coloca esse bombril nessa solução, ocorre uma reação de simples troca entre os metais, entre o ferro, que é presente no bombril, e o cobre 2+, ou cobre 2, que está na solução. Se vocês repararem, aqui na equação, o elemento ferro, ele está com esse coeficiente 0. Esse coeficiente 0, ele pode ou não ser colocado. Toda vez que a gente está escrevendo uma equação de elementos e não tem nenhuma carga escrita, automaticamente significa que é 0. Eu só segui o exemplo da apostila e coloquei o 0 aqui para ficar evidente para vocês que vai ocorrer a troca. Então, o ferro que era 0 vai passar a ser 2+, e o cobre que era 2+, vai passar a ser 0. Então, não se assustem quando vocês virem esse 0 aqui. Então, tá. E aí, com essa simples troca, vocês podem ver aqui na foto que tem mudança na coloração, certo? A palha de aço, ela ficou avermelhada. Não dá para vocês verem exatamente que está avermelhado, mas ela estaria avermelhada. E a solução, que ela era meio azul, ela fica um verde claro, que aqui está aparecendo amarelo, mas é um verde bem clarinho. O que aconteceu? Teve uma reação de simples troca. Se você olhar, como eu já falei antes, o ferro metálico, que é o 0, o coeficiente 0, o normal, que está no estado sólido, na buchinha, entrou em contato com a solução aquosa de cobre 2+, e esses íons cobre e ferro sofreram reação de simples troca. Assim, o ferro ele ficou 2+, e o cobre virou 0. Certo? E esses íons de cobre é que deixavam aquela solução azul. Entende? Que depois, como a gente mexeu, mudou a cor, obviamente. A palha de aço, ela antes era cinza. E o que deixou vermelho foram esses íons, essa parte de cobre aqui 0, que é sólida, que se agregou na palha de aço. E esse íon Cu0, ele tem cor avermelhada. Então, como ele grudou, como vocês podem ver aqui, ele estava no estado sólido, certo? Como ele grudou no bombril, o bombril ficou avermelhado. E a solução, que eu já tinha falado que ela era azul por causa dos íons cobre 2, ela ficou meio esverdeada porque os íons de ferro substituíram os íons de cobre e deram uma cor esverdeada para a solução. Então, quando a gente pensa nesse ato de fazer uma troca, uma simples troca, a gente diz então que este ferro foi capaz de deslocar esse cobre. Esse é o termo técnico, falar de deslocar, fazendo com que as coisas mudassem de cor. Isso significa, então, que se o ferro, que está aqui primeiro na equação, lembra que eu falei que para ocorrer o primeiro da equação teria que ser mais forte que o segundo? O ferro, então, é mais forte, ele é mais reativo do que o cobre. Então, ele conseguiu fazer com que os dois tivessem essa troca, ou ele foi capaz de deslocar o cobre.
Um segundo exemplo que eu tenho aqui é o de mergulhar um fio de cobre que está aqui dentro de uma solução, essa primeira aqui transparente, né, porque aqui já é o resultado pronto, misturar e deixar em repouso ali este fio de cobre numa solução de nitrato de prata. Como a gente já sabe que se for entre metais, se o primeiro da equação for mais reativo que o segundo, a gente pode prever que a reação vai acontecer. Então, o cobre, ele aparece antes naquela linha de reatividade azul do slide anterior. Ele é mais reativo do que a prata. Então, ele consegue deslocar a prata. Se ele desloca a prata, então o fio de cobre ele fica prateado quando mergulhado em uma solução de nitrato de prata. Porque daí, quando a gente vira para o estado metálico, que a gente diz assim, né? Os elementos metálicos ficam no estado sólido. Aí, este estado sólido fica depositado em volta do cobre, como vocês podem ver aqui, que toda o nitrato, a prata, ela fica depositada em volta de todo o cobre, certo? Ok. Agora, a gente tem, continuando ainda, as reações de deslocamento de simples trocas, em vez de ser só entre metais, agora vai ser reações de metais com ácidos e com água. Nesse caso, eu estou dizendo para vocês, né, a gente sabe, que metais alcalinos e alguns alcalinos terrosos são tão reativos que eles reagem até com a água mesmo estando em temperatura ambiente. E esses metais alcalinos também liberam muito calor na reação. E outra informação que é sabida é que nenhum metal nobre, lembra que os metais nobres são aqueles últimos da minha linha de reatividade, são os menos reativos, eles não deslocam ninguém, eles são fraquinhos. Esses metais nobres, eles nunca vão reagir por deslocamento com soluções que são ácidas. Tá? Isso é uma informação. Agora, como um exemplo de uma reação de simples troca de metais, a gente tem aqui esses dois beckers, que são esses potinhos de vidro, né? Os dois têm uma solução ácida de de ácido clorídrico. Desculpa. De ácido clorídrico. Esse aqui da esquerda tem uma placa de cobre mergulhada. E o da direita tem uma placa de zinco. Se vocês olharem o da esquerda e da direita, é a mesma solução de ácido clorídrico. A plaquinha da esquerda, que é de cobre, não acontece nada com ela tá igualzinha. Mas se vocês olharem a placa da direita, que é de zinco, sofre uma reação meio diferente aqui, né? Como isso acontece? Com o passar do tempo, a placa de zinco, ela vai sendo corroída loucamente pelo ácido clorídrico e você nota até uma efervescência, né? Que é aquela formação de bolinhas, que é algum gás que está se formando e está sendo liberado, né? Efervescência. Aí, pela equação, a gente tem aqui o zinco metálico com o H+, do ácido clorídrico que está na água, vai virar zinco 2+, e o H vai virar H2. Essa é a equação da reação. Então, você está vendo que aqui o zinco vai deslocar o hidrogênio. Então, ele vai virar 2+, e o hidrogênio vai ficar sem nada, na forma de gás. E essa forma de gás é liberada por bolhas. E essa é a efervescência que a gente consegue ver, e é isso que corrói todinha a placa de zinco.
Agora, a última reação de simples troca é entre ametais. A gente já viu entre metais, metais e soluções ácidas ou água, e agora tem ametais. Entre ametais. Os ametais, eles sofrem reação de deslocamento muito semelhante às dos metais. Por quê? Porque eles apresentam também uma filinha de reatividade. Então, nesse caso, a fila de reatividade dos ametais é essa daqui, composta do flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo e enxofre, sendo que o flúor é o mais reativo de todos e o enxofre é o menos reativo. Então, daqui para cá vai ficando mais fraco, da esquerda para a direita vai ficando mais fraco. Quanto mais forte, quanto mais reativo, é o que ele consegue fazer o deslocamento, fazer a troca, certo? Então, tá. Aqui, a gente tem um exemplo, que é quando a gente borbulha gás de cloro numa solução de brometo de potássio. Então, aqui a gente tem as soluçõezinhas bonitinhas, e daí a gente começa a borbulhar o gás cloro, Cl2, nessa solução, que tem brometo de potássio. Pela linha aqui de reatividade, a gente está vendo que o cloro ele é mais reativo do que o bromo, certo? Então, por isso, a reação acontece e a gente consegue ver mudanças, se vocês olharem aqui. Porque, inicialmente, tem uma solução incolor aqui, de brometo de potássio dissolvido em água. Aí, conforme o cloro vai borbulhando, surge essa cor estranha aqui, que é meio laranja, né? Meio cor de, sei lá, meio laranja, vai. Uma cor alaranjada que é indício de quê? Da formação deste BR2 líquido aqui. Então, quando a gente tem o borbulhamento de Cl2 nessa solução de brometo de potássio aquoso, conforme o cloro vai reagir aqui, ele vai formar BR2, que tem essa cor alaranjada que a gente tá vendo, certo? Isso é uma indicação, por exemplo, de uma reação química, uma mudança de cor. Lembram-se? Sim, porque o cloro ele é mais reativo que o bromo. Agora, a gente tem outros tipos de reações. Não estou mais falando de reação de simples troca. Agora a gente vai falar reações de análise e reação de síntese. As reações de análise, elas também são chamadas de reações de decomposição. E nessa reação, o que acontece? A característica da equação dessa reação é a qual? Ela apresenta apenas um reagente, formando mais de um produto. Mais de um produto. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a equação da reação que acontece nos airbags dos carros, onde esse NaN3 sólido, que é o azoteto de sódio, ele sofre uma reação química quando tem o impacto do carro, que solta uma corrente elétrica, que faz com que este azoteto de sódio ele sofra reação e produza um airbag, que é o que a gente vai chamar, de gás nitrogênio. Então, o airbag que fala é a reação deste sólido, que você está vendo está em estado sólido, do azoteto de sódio, formando sódio e N2. E o N2 é o gás nitrogênio. Então, por isso que fica um airbag, air de ar, certo? Então, é um saco de ar formado por gás nitrogênio, o airbag. Aí, além disso,
Temos então as reações de síntese, que também são chamadas de reação de adição ou reação de combinação. Essas reações, elas são ao contrário, elas apresentam mais de um reagente que se combinam e formam somente um produto. Como exemplo, a gente tem a reação de identificação da formação de ácido clorídrico usando a amônia. Amônia NH3. Lembrando que amônia é NH3, amônio é NH4. Então, beleza. Aqui, quando a gente tem a produção do ácido clorídrico, a gente aproxima esse ácido clorídrico de outro gás, no caso aqui a amônia, e quando a gente junta estes dois gases próximos um ao outro, há a formação de uma nuvem esbranquiçada, e essa nuvem esbranquiçada é o cloreto de amônio, que é uma fumacinha, né, uma coisa meio sólida. E isso prova que no ambiente tem HCl, porque se não fosse HCl e entrasse em contato algum outro gás com a amônia, não formaria o cloreto de amônio, certo? Então, como ocorre essa reação, a gente sabe que é o HCl que está ali no ambiente. Ok, mais outras reações. Agora tem as reações de combustão. A reação de combustão é o quê? É uma reação que ocorre entre uma substância e o gás oxigênio, acompanhada de uma liberação de calor. Então, a gente tem uma substância que ela vai reagir, vai entrar em contato com o gás oxigênio, isso vai dar uma outra substância e uma liberação de calor, e isso é chamado reação de combustão, em geral. Aí, como exemplo de uma reação de combustão, a gente tem a queima do magnésio, que além disso, se vocês observarem, também é uma reação de síntese. Por quê? É uma reação de síntese porque dois reagentes combinados formam um produto. Isso é característico de uma reação de síntese. Então, no caso dessa reação da queima do magnésio, ela é uma combustão por estar reagindo com O2, mas também é uma reação de síntese por ter dois reagentes dando um produto só. Então, vocês podem ver, vai juntar Mg com O2, dando MgO. E, claro, fazendo o balanceamento da equação, né, fica tudo certinho. Agora, a queima de combustíveis. A queima de combustíveis, principalmente a queima de derivados do petróleo, que são sempre formados por hidrocarbonetos praticamente. Então, derivados do petróleo, eles são basicamente formados por hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, se vocês lembram de orgânica, é todo aquele composto só formado por carbono e hidrogênio, certo? Então, quando a gente faz a queima desses derivados do petróleo, ou seja, a queima desses combustíveis, a gente forma como produto gás carbônico e água, teoricamente, porque você pensa, você vai juntar uma molécula que só tem H, hidrogênio, e carbono, que é o C, com oxigênio, o que você pode formar? O gás carbônico, porque vai juntar o carbono do hidrocarboneto com o oxigênio que você está reagindo, e o resto do oxigênio vai se juntar com os Hs, que também estavam naquele hidrocarboneto, e formar a água. Se tudo ocorrer certinho, se todo o oxigênio estiver disponível e tudo reagir com o hidrocarboneto inteiro, essa queima, essa combustão vai ser chamada de completa. Então, beleza, se a gente tiver derivados do petróleo, basicamente formados por hidrocarbonetos, em uma reação de combustão, se a combustão for completa, os nossos produtos vão sempre ser gás carbônico e água. A quantidade de gás carbônico e água vai depender do balanceamento da sua equação, mas vai sempre ser gás carbônico e água se a combustão for completa. Agora, se a combustão não for completa por motivos, por exemplo, normalmente o que acontece?
a gente tem que reagir com o gás oxigênio, certo? Se por acaso não tenha uma quantidade de gás oxigênio suficiente para que ocorra a combustão, então uma parte vai vai ter uma reação completa, mas o resto não. Então, acaba sendo que essa reação é chamada de incompleta, porque daí não há formação de gás carbônico e água. Há a formação, então, de monóxido de carbono, que é o CO, ou então de fuligem, que são aquelas partículas pequenininhas de carvão meio pulverizado, que é aquela coisinha preta que a gente vê assim no ar, é a fuligem. Então, certo? Queima de combustível. A combustão completa dá gás carbônico e água, e a incompleta dá monóxido de carbono e ou fuligem. Agora a gente tem as reações de dupla troca ou duplo deslocamento. Vocês lembram que eu já ensinei para vocês as reações de neutralização, que era ácido mais base, dando sal e água. Isso já foi visto em aulas anteriores, certo? Só que reações de dupla troca não são só as reações de neutralização que são de dupla troca. A gente já tem mais outras duas, que é a de precipitação, mais três, desculpa, formação de ácidos voláteis e formação de compostos instáveis. Esses outros três tipos de reação também são reações de dupla troca. E por que é chamado de dupla troca? Pela figura aqui. Lembra que a simples troca, a gente tinha um composto simples, que era a letra A, mais uma substância composta, que era BC, e dava AC mais B. Na dupla troca, a gente tem duas substâncias compostas reagindo, dando duas substâncias compostas diferentes. Lembra que lá eu falei que a letra B, que estava ligada ao elemento C, foi tirado de lá e colocado o A no lugar? Então, em vez de ficar BC, no produto ficou AC. Aqui vai acontecer a mesma coisa, só que duas vezes. Então, a primeira troca vai ser do D pelo A, e a segunda do B pelo C. Desse jeito, em vez de termos AB, a gente vai ter A com D. Em vez de ter CD, a gente vai ter B com C. Teve duas trocas diferentes ali, por isso chamada de dupla troca. Então, o meu primeiro tipo de reação de dupla troca seria a neutralização, que eu já falei na aula passada. Uma aula passada, não exatamente a aula passada. Mas a gente, só para lembrar, que o sal formado, ele pode ser solúvel ou insolúvel em água. Se esse sal ele for insolúvel, há a formação de precipitado, que nada mais é o precipitado do que uma substância que foi formada e que não conseguiu se diluir. Ela foi insolúvel na solução. Logo, ela decanta, ela não se mistura. É um precipitado, ela vai precipitar. Então, ok. Neutralização a gente já viu. Agora, o segundo tipo de reação de dupla troca é a precipitação. E essa precipitação não é que a precipitação só vai ocorrer dentro de reações de neutralização. Não, pode acontecer em reações que não são de neutralização, certo? Então, aqui, como exemplo, a gente tem esta pequena reação aqui. Nessa reação, o que acontece? A gente tem dois sais. Aqui, nitrato de prata e o cloreto de sódio, certo? Ao ocorrer a reação, a gente vê que forma esse cloreto de prata e esse nitrito de sódio, certo? Vocês estão vendo aqui que essa molécula aqui, a GCl, ela está no estado sólido, né? É um sal no estado sólido,
esse sal no estado sólido e não aquoso como os outros, significa que ele não está solúvel, ele está insolúvel na água. Significa que ele não vai se misturar, significa que ele é um precipitado. Então, na precipitação, a gente vai sempre ter a formação de uma substância que não se dissolve, que fica no estado sólido, não fica no estado aquoso. Então, ela é chamada de precipitado. A equação de baixo é a mesma da equação de cima, é só para mostrar que ela pode ser passada para vocês dessa primeira de cima aqui, que está escrito estados, que é aquoso quando está solúvel e sólido quando está insolúvel. Ou pelo jeito daqui de baixo, que é o sal, primeiro sal, reagindo com o segundo sal e dando esses novos 2 sais. Só que se vocês olharem este sal aqui, né, o cloreto de prata, tem essa setinha apontando para baixo. Essa setinha apontando para baixo significa que esta substância formada, o AgCl, é um precipitado, que ela não vai se dissolver na solução. Então, só fiquem atentos a isso. Quando tiver uma setinha para baixo, significa que ela não é solúvel, que ela está lá sem se dissolver com ninguém. Não é solúvel. E aqui, essa equação de baixo é só para mostrar como que o AgCl ele é formado. A gente tem os íons da prata se misturando com os íons de cloro em ambiente aquoso e forma o sal cloreto de prata, que é sólido, certo? Formação de ácidos voláteis é um outro tipo de reação de dupla troca. Como exemplo, a gente tem aqui a formação de gás cianídrico, que é o HCN. É um ácido letal que foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas para executar as pessoas, os prisioneiros, naquelas câmaras de gás nos campos de concentração. Esse gás letal, ele tem um cheiro meio amendoado, cheiro de amêndoas, mas ele é letal e as pessoas inalam esse gás e as pessoas acabam morrendo. Então, era esse gás que era utilizado pelos nazistas. E como é que a gente faz esse gás? A gente pode obter esse gás a partir de reação da pastilha de... Esta pastilha aqui, que é... Deixa eu lembrar qual que é o nome. Se eu não me engano, é cianeto de sódio. É a pastilha. Se você colocar esta pastilha em contato com uma solução aquosa de ácido sulfúrico aqui, então a gente tem a pastilhinha em contato com uma solução de ácido sulfúrico. Este sal, que é cianeto de sódio, ele vai sofrer dissociação e vai ficar todo dissociado aqui na solução. Então, a gente vai ter H+, que é do ácido, vai ter sódio do sal, SO4 do ácido e o cianeto aqui, o ciano da pastilha. Vai ficar tudo ali, em solução. Ocorrendo. Aí, quando eles estiverem em solução, vai ocorrer uma reação. Eles vão se rearranjar ali dentro. Aqueles íons que estavam todos livres, eles vão começar a se rearranjar. E quando eles se rearranjarem, vai ter a formação do ácido cianídrico aqui, o HCN. E por ele ser um gás, ele vai borbulhar e vai ser liberado no ambiente, porque é um gás. Ele vai sair do meio dessa água. E quando ele sair, vai ser a liberação desse gás letal, que vai ter cheiro amendoado, vai ter um aroma amendoado. Apesar que uma pequena parte desse ácido vai ficar aqui, dissolvida na solução, mas o restante vai virar gás e vai ser liberado para o ambiente. Então, pela equação, a gente vê que tem a pastilha reagindo com ácido sulfúrico, formando o gás e mais este novo rearranjo dissolvido na solução, este novo salzinho aqui, aquoso, e o gás é liberado no ambiente. O gás letalzinho, né? Agora, o último tipo de reação de dupla troca, tá acabando a aula, finalmente, tá acabando, calma aí. Que é
as reações com formação de compostos instáveis. Compostos instáveis, lembra que eu já falei para vocês? Que é aquele que eu mostrei na aula, que nem o ácido carbônico ou o hidróxido de amônio. Que eles não ficam do jeito que a gente quer, que eles se dissociam em água e ficam livres, porque a formação deles naquele estado primeiro que eu falei, que seria o de ácido ou de base, é instável para eles, então eles se dissociam e ficam em forma de íons. Então aqui a gente tem como exemplo, com uma reação que forma um composto instável, são aquelas reações que a gente obtém quando a gente faz o uso de sais antiácidos, tipo eno, assim, quando a gente usa prasia. Vocês já viram que tem reações de neutralização, que é de ácido e base, dando sal e água, para usar como antiácido no estômago, que é o leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésio, lembra? Mas esse aqui, apesar de não ser uma base que vai entrar em contato com o ácido clorídrico do seu estômago, é um sal, funciona do mesmo jeito, certo? Por que funciona do mesmo jeito? Porque eu vou explicar agora. Por exemplo, nesses antiácidos, a gente pode ter na composição das pastilhinhas, sei lá, o eno, por exemplo, o bicarbonato de sódio, que é esse NaHCO3, certo? NaHCO3, o bicarbonato de sódio da pastilha. O HCl é o ácido do seu estômago. Você está com aquela azia horrorosa, você vai lá, põe um eninho no copo, ele ferve, daí você toma. Lá no seu estômago, este bicarbonato de sódio ele vai entrar em contato com o ácido do seu estômago e formar este ácido carbônico. E lembra que eu falei que o ácido carbônico ele é instável nessa configuração H2CO3. Ele tende a se decompor em água e CO2. Vocês estão vendo este símbolo aqui de menor e de maior? Quando a gente tem um composto que está entre esses dois símbolos aqui, igual no caso do H2CO3, isso é um indicativo de que este composto ele é instável nessa configuração, que ele não vai ficar assim, que ele vai se decompor. Então aqui a gente só mostrando ele se decompondo, é a mesma reação. O ácido clorídrico do estômago reagindo com o sal do seu antiácido, formando um novo sal, e o ácido carbônico que vai se decompor em água e gás carbônico. Então, lá no seu estômago, quando a gente reagiu, por mais que a gente não tenha a neutralização formando um sal e água, por mais que a gente não tenha uma reação de neutralização, a reação que a gente faz proporciona sal, água e gás carbônico. Sal e água é o mesmo produto que tem na reação de neutralização. E o CO2, ninguém aqui tem um caráter ácido. E o CO2, por ser um gás, a gente acaba liberando. A gente acaba liberando no arroto, digamos assim, né? Que é a hora que a gente libera ele. Mas, de qualquer maneira, há uma amenização daquela sensação de azia. Porque a gente acabou formando, independente de como, a gente forma sal e água também. E o CO2 a gente libera por arroto. E esse fato de liberar o CO2 é chamado de efervescência, né? Que vai formar as bolhas de ar de CO2, que é o que a gente vai liberar depois. Então, isso aqui é um exemplo de como a gente pode fazer uma formação de compostos instáveis. Então, lembrando que a gente tiver esse símbolo aqui entre a molécula, significa que ela é instável. E por último, a gente tem como analisar para saber quando que acontece uma reação de dupla troca. Quando que acontece uma reação de dupla troca? Se acontecer o quê? Se tiver uma água formada em uma neutralização, por exemplo, base, ácido, dando sal e água. Se formar água, a gente sabe que é uma reação de neutralização, então a gente sabe que foi uma dupla troca. Ou se a gente tiver a formação ou dissociação de um precipitado, que são aquelas reações de precipitação que formam um precipitado, a gente sabe que reações de precipitação são de dupla troca. Ou a formação de um ácido volátil. Um ácido
volátil igual aquele HCN, ácido cianídrico, que eu acabei de falar, que é o gás cianídrico usado pelos nazistas. Ele é altamente volátil, ou seja, ele evapora muito facilmente. Então, se a gente tiver a formação de um ácido que evapora muito fácil, que é muito volátil, é indício de acontecimento de reação de dupla troca. Ou quando a gente tiver a formação de um composto instável, como por exemplo, essa que eu acabei de falar da efervescência que forma o ácido carbônico. É um indício de reação de dupla troca. Então, é só a gente analisar os produtos da reação. Se a gente achar um desses 4, a gente sabe que é uma reação de dupla troca. Beleza? Essa aula já ficou bem mais longa do que a outra, que era de 11 minutos. Mas é isso. Eu espero que dê para entender o que eu quis passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, não tenham medo de me procurar, tá? A gente resolve. Beleza? Então tá. É isso, gente. Tchau!